Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos de volta aí com mais um episódio. Nosso episódio número 50, ó, que maravilha. Essa nossa cara aqui de cansado um pouco é porque a gente gravou algumas vezes aqui já, teve alguns problemas, mas a gente tem certeza que agora vai dar tudo certo. Estamos aqui com um convidado especial, Joãozinho, nosso episódio número 50 aí. Tamo junto. Muito feliz com a sua presença aqui. O João, ele é nosso amigo de muito tempo, já nós somos participando de teatro junto, já fizemos um monte de coisa junto, então é uma alegria muito grande pra gente ter você aqui hoje, né? Já era tempo que a gente tava puxando, não, João, tem que escolher um tema aí, vamos gravar, porque essa amizade, essa parceria, esses papos que a gente tem que muitas vezes não são registrados, precisam ficar, né? Com certeza. Pra posteridade, né? É isso aí, o Joãozinho, né, um amigo de longa data, a gente já falou. O Joãozinho trouxe um tema muito legal, um tema diferente, mas eu acho que é pertinente para todo mundo que está nos escutando, né? Orçamento, economia familiar, né? Economia familiar. E aí, né, esse tema, todo mundo passa por isso, né? Então a gente achou muito legal de poder partilhar isso. Tomara que a gente possa levar para vocês aí um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho desse crescimento. Né? O podcast tem essa função de tentar espalhar aí coisas boas, né? Levar um pouquinho de Jesus, né? E aí quando a gente fala de finanças, né? Tem alguma coisa a ver? A gente vai conversar sobre isso. Eu tenho certeza que isso pode mudar, né, o pensamento de vocês em relação a muita coisa. Mas só para a gente começar mesmo, né? Que Deus os abençoe, né? Que Deus os abençoe do play ao pause. Tinha esquecido disso. Valeu a pena a gente voltar. Mas é isso. Joãozinho, fala um pouquinho de você. Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, sou o Joãozinho, sou casado com a Patrícia já há quase 16 anos. Agora em julho vamos completar 16 anos de casados. Temos 3 filhas, né? A Nicole, do meu primeiro casamento, a Maria Júlia, que é minha enteada, e a Heloísa, completando 17 anos esse ano, ela completou em janeiro, né? E estamos aí na luta, né? A gente já conhece já faz um bom tempo, né? Servimos aqui na comunidade Sagrada Família, atualmente como ministros, tocamos juntos. Mas se for para a gente colocar aqui todos os trabalhos que nós fizemos, bastante coisa, né? Vai ter que fazer uns 2, 3 podcasts aí com certeza, né? Verdade. Mas a hora que vocês me convidaram, veio essa ideia, né? Que nem você colocou, economia familiar. Na verdade, é transformar uma palestra que a gente dava no encontro de noivos, né? Um testemunho, digamos assim, do nosso dia a dia, do que deu certo para mim, o que dá certo para o Christian, o que dá certo para o Marquinho, para mostrar que não é uma regra certa, porque eu não sou formado em economia, acredito, o mais entendido um pouco que de economia é o Cris, né? O Cris é o cara da administração, da administração. Se a gente estiver falando besteira, Cris, você corrige a gente aí, por favor. Exatamente. Mas a ideia eu acho que é tentar colocar nos dias atuais, tentando amarrar com a campanha da fraternidade, como você falou, mas em tudo de negativo que traz, né? Essa economia familiar quando não é bem conduzida. Em tudo aquilo que pode causar de mal ao casal, tudo aquilo que pode causar de bom, né? No dia a dia do casal e na educação dos filhos. É tudo tentando mostrar através de experiências, né? Como eu já falei, a primeira vez que nós demos essa palestra, eu e minha esposa, era de um jeito. Hoje, se for para a gente colocar de novo essa palestra, é totalmente já diferente, porque passamos já 16 anos juntos, onde a gente conseguiu ver o que deu certo, o que deu errado, a gente tirou e foi adaptando, e foi adaptando, e foi adaptando. E a ideia é essa, é tentar mostrar que para tudo tem um jeito, né? Tudo tem um jeito, é só buscar em Deus antes de tudo. E falando da sua digníssima, eu vou deixar um recado para ela, né? Manda. Pati, você nos deu um bolo hoje. Era para ela estar aqui Era também. Era para ela estar aqui também. Pati é uma amiga nossa muito querida também. Então, né, a gente o vai ter que fazer um foi... podcast só para ela. Só, né? Separado. Mas é a estratégia dela eu já. Acho né? também. Tudo ela na não queria malandragem. dividir com você. Exatamente.
Outra coisa, pessoal, joinha, like, comentário, do que vocês gostaram, o que vocês querem para os próximos episódios, do que vocês não gostaram. Todo tipo de comentário é positivo. Ah, ficou assim, assado. Agora nós estamos mexendo com câmera, som, um monte de coisa. Comentem, falem o que vocês acharam, para a gente ir se aprimorando. É só assim que a gente consegue crescer na fé e melhorar o nosso projeto de evangelização, né? Exatamente. Com certeza. Começa aí, Joãozinho. O que se fala para mim de economia familiar? O que é isso? Vamos lá, então, né? O que é esse bicho de 7 cabeças? Bicho de 7 cabeças. Vamos fazer uma comparação antes de tudo, né? Hoje eu acredito que essa porcentagem está bem maior, né? Mas na época que nós procuramos estudar, era em torno de 47%, 48% dos divórcios. Não era traição, não era agressão física, era briga por causa de dinheiro. Resumindo assim, entre aspas, esse termo, né? Era discussão. E o que tem a ver isso com a igreja? É correto a igreja falar de dinheiro? É correto o cristão buscar fundamentos na Bíblia sobre economia? Porque tem, se a gente buscar ali versículos, tem tudo a ver. E desde lá de trás, vem dando esse direcionamento para nós. E o que acontece nos dias de hoje? O consumismo fala muito alto. O ter. É o ter, não importa muitas vezes como, né? Então acontece o quê? Chega lá o casal que faz o encontro de noivos, tem todas as palestras, casa, mas veio o Joãozinho de uma casa com uma educação X de pai e mãe, vem a Patrícia de uma outra casa, uma outra criação, uma outra maneira de pensar. E daí que vem, a gente estava brincando antes, que tem aquele que é mais seguro, que é mais rígido, e aquele que é mais mãozinha aberta, digamos assim, né? E eu mesmo, como testemunha, eu vim de uma educação muito rígida com relação à parte de economia. Meu pai mesmo, você falasse para ele de cartão de crédito ou parcela, é a mesma coisa, dava uma bufetada no rosto dele. Ele era muito assim os antigos, né? Juntar o dinheiro e depois pagar à vista. Juntar o dinheiro e depois pagar à vista, né? E a Paty já veio de uma educação mais light, pensando diferente, que não pensava, né, na verdade, né, no futuro e como seria. Então, foi aquele juntado que no começo, rapaz, eu vou falar pra você, olha, deu pano pra manga. É interessante que, geralmente é assim, né, o perfil que você falou se encaixa na minha história também. Geralmente é assim, um mais gastador, outro mais controlado, né? Eu até acho bonito porque isso gera um equilíbrio. Muitas vezes, se você pegar só pela cabeça do que é controlado, tá, beleza, você vai juntar, você vai ter uma finanças em ordem, vamos dizer assim, do casal, só que você não vai ter um divertimento, você não vai ter uma hora que você fala assim, não, vamos viajar? Vamos. Porque isso é mais do sonhador, da pessoa que, não, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? É igual, acho que vejo na economia do país, tem que ter assim também, né? Uma gestão que seja mais para arrecadar recursos, mais para administrar bem o que tem, economizar aqui e ali, e outra para investir, né? Investir na casa, investir no casamento, investir no lazer, por que não, né? É interessante que a gente fique... E eu sou assim na minha casa, meus pais são assim também, né? O Cris e a Priscila, não sei como são, mas eu vejo que isso se repete em muitas famílias, né? João, quando você propôs o tema, eu falei, cara, eu vou dar uma olhadinha o que a gente tem, né? Nos documentos da igreja mesmo, né? Dentro da Bíblia. E aí, acho que casou como uma luva, né? O documento da campanha da fraternidade desse ano, né? Fraternidade e Fome, Economia de Francisco e Clara. A Economia de Francisco e Clara foi um estudo, né, feito junto, o Papa propôs esse estudo, chamou alguns economistas do mundo todo, num congresso, é uma coisa muito bem feita, muito interessante, inclusive, e com a proposta de entender uma economia que seja menos capitalista, menos agressiva, que não se importe somente com o lucro. Então esse é o objetivo da economia de Francisco e Clara. E aí esse
esse caderninho, né, esse documento pequenininho aqui, é uma proposta mesmo de 5 encontros, né, que pode ser feitos na comunidade, e aí eu estudei para que a gente pudesse falar um pouquinho. Então eu vou dar a introdução, na verdade assim, ele se encaixa em muitas das situações, mas eu acho que falar um pouquinho sobre a leitura proposta, a leitura bíblica proposta, eu acho que fecha bem com tudo que a gente está propondo falar Com hoje, né? Por que a gente está falando? Por que a gente está falando de economia familiar, né? Mas isso não está descrito na Bíblia de forma clara, né? Então tá, fazer uma leitura da Bíblia para entender esse contexto. Então, assim, eu não vou ler de forma completa, mas eu vou pegar só as partes que eu particularmente achei mais interessante. Está no Evangelho de Mateus, Mateus 25, de 31 a 46. Vamos lá. Em 34. Venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Era forasteiro, e vocês me hospedaram. E eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. E aí, lá no final, né, lá em 37. Quando foi que vimos o Senhor com fome lhe demos de comer, com sede lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor forasteiro e o hospedamos, ou nu e vestimos? Ou quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Aí o rei responde: sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Aí lá no final, então o rei responderá: em verdade eu vos digo, que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Então, para a gente entender, né? Quando a gente, né, trata bem, quando a gente dá atenção, quando a gente veste, quando a gente dá aconchego, né, a gente está fazendo isso a um terceiro, a um outro, né? Mas aí Jesus se coloca nessa condição do terceiro, do outro. Sim. Então, quando eu faço ao outro, é como se, de fato, eu estivesse fazendo para ele. Eu acho que isso aí dá um sentido muito amplo para a questão econômica mesmo. Porque, da mesma forma que eu resolvo, né, ajudar alguém, partilhar aquilo que eu tenho com alguém, eu estou fazendo, de alguma forma, ao próprio Jesus. Né? Então, assim, tá, mas isso não tem a ver com a minha casa, isso tem a ver com o terceiro. Não tem? Eu acho que aí pega a nossa questão. Começa na minha casa. Com certeza. Começa na minha casa. Então, quando a gente resolve se juntar, né? A gente fala assim, agora tá na hora de casar. Né? Agora eu já estou namorando já há um bom tempo, acho que já vale a pena a gente se juntar. E aí esse se juntar é se juntar mesmo, né? Se a gente tem duas pessoas que trabalham, a gente tem duas rendas. Sim. Né? Então existe uma grande possibilidade de uma prosperidade para esse casal, logo no início. Né? Mas eu tenho, quando eu recebo, né, quando a gente se junta, vem tudo aquilo de bom, mas também vem tudo aquilo de ruim, todas aquelas manias, aqueles vícios. Né? Então, quando eu acolho essa pessoa, né, a minha esposa, como esse terceiro, né, e esse terceiro que eu vou ajudá-lo, e ela também vem com essa mesma propositura, eu vou ajudar então ao meu marido, né, então ela também tem esse mesmo objetivo de vida, né, a gente talvez consiga ter uma grande prosperidade nesse momento. Vamos lá. E é bem isso mesmo, é bem isso o que você falou. E nesse vinho, quase nunca, esse é batata, quase nunca pensa igual, digamos assim, né? Principalmente parte financeira, digamos assim. É muito difícil o casal que é muito parecido com relação ao lado emocional e ao lado financeiro, né? E naquele começo é muito perturbador o negócio. No caso o meu eu era muito controlador. Tentava, né, controlar minhas finanças enquanto só era eu conseguia ali fazer a planilhinha bonitinho, tudo verdinho, coisinha mais linda no final das contas, né?
e veio a Patrícia. E agora? Tem conta? Não tem? Essa conta eu sei que tem que pagar, mas ela fazia conta que eu não sabia. Muitas vezes eu tinha alguma coisa que ela também não sabia. Daí chegava no final do mês, vamos pagar isso, pagar aquilo. Viu? Mas eu tinha aquela conta para pagar. Mas agora não tem dinheiro. E daí? Começa a ter esse alvoroço, digamos assim, entre os dois. E por isso que é muito importante, que nem você colocou lá no começo, de ajudar ao próximo. Como casal, se os dois não estiverem alinhados com essa ajuda ao próximo, não tem como estar ajudando o próximo. Que eu posso estar querendo e minha esposa não concordar com isso, ou vice-versa. Então os dois têm que buscar esse alinhamento. E no meu caso, graças a Deus, foi uma maravilha a parte de servir a igreja, de se entregar e de ajudar o próximo. Mas para até nós chegarmos a afinar melhor as nossas finanças, deu trabalho. Eu não vou mentir para você, né? Tivemos discussões, tivemos brigas. Muitas vezes ela chorava num canto e eu ia chorar pro outro, né? Para tentar o ânimo acalmar. E foi assim com o decorrer do tempo. Tentei colocar a planilha como a gente colocava lá. Chegava no final do mês, não tinha o dinheiro, mas o que foi gasto? Não foi anotado aqui na planilha? E aquilo me consumia. Me consumia de uma maneira que eu comecei a ficar emocionalmente abalado, né? Questão psicológica da gente mexe muito. E daí eu comecei a perceber que isso estava machucando também muito a minha esposa. Eu falei, então, peraí, temos que nos adequar de uma maneira diferente. Já que não está dando certo assim, deixei a planilha de lado e fomos devagarinho conversando mais. Com cuidado, né? No começo já vinha com aquelas 4 pedras na mão, querendo se defender de qualquer jeito, né? Agora não, foi com o tempo, foram diminuindo as pedras, digamos assim, lançadas, né? E hoje a gente coloca na mesa, né? O que nós temos de prioridade? Você tem isso, eu tenho aquilo. Ainda não estamos na perfeição, né? Mas conseguimos passar pelo principal momento pelo principal motivo de divórcio que está acontecendo no mundo hoje em dia, que é a falta de entendimento. É a hora das brigas, é a hora das discussões, em que esse amor ao próximo é deixado completamente de lado, infelizmente. Uma coisa importante da gente refletir a respeito, até uma experiência minha, assim, que eu passei no começo de casado também, que você, às vezes você tem as suas contas ali, você tá com sua vida organizada do seu jeito que você vinha vivendo, mas a vida de casado, ela tem imprevisto. Sim. A vida de casado, ela, e assim, não vai ser culpa do João, da Patrícia, do Christian, da Priscila, vai ser culpa. A vida acontece e ela vai acontecendo às vezes de formas imprevistas, seja por uma doença, seja por né, todo mundo que casou sabe que a hora que fala assim, não, casa sempre tem alguma coisa para fazer. Todo mundo sabe disso. A casa você mantém um equilíbrio. Sim. Você chega a um ponto que você fala assim, não, o que é essencial da casa, o que eu posso deixar para fazer daqui a pouco e o que é acessório. É bom entender isso, porque às vezes a gente se preocupa, mas se eu vou fazer provisória aqui, como é que vai... Isso é essencial? Não. Você tá com conta alta? Tô. Então, fica no provisório mesmo. Sim. Depois você vai pro definitivo. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas construir um cômodo agora, eu vou deixar sem móvel. Vai ficar sem móvel. É assim que acontece. A maioria do pessoal que se casa, e eu fui diferente, tive a minha casa... Esse ano, pra falar a verdade, que ela está completa. Eu estou usando todos os cômodos da casa. Acho que no finalzinho do ano passado, começo desse ano, tinha cômodo sem nada. Porque não tinha dinheiro para pôr coisas naquele cômodo. E às vezes a gente fica, mas que vergonha quando eu vi a gente em casa, com esse sofá rasgado, coisa que, viu, gente? Se a pessoa gosta de você de fato, ela não vai estar preocupada se o sofá está rasgado, se a parede está assim, se a parede está assado, se está faltando pintar. Né? Quantas vezes a gente deixou de convidar ou pensa em alguma coisa e fala, nossa, eu preciso dar uma geral aqui. Gente, a amizade não vai pensar nisso. A amizade vai pensar a alegria de estar reunido. Não importa se é num ambiente luxuoso ou se é num ambiente mais simples. O importante é você se sentir bem na sua casa,
ter uma boa convivência, tem batalhas que não vale a pena brigar. Sim, mas é a preocupação hoje em dia, com a aparência, né? A gente brinca muitas vezes, já comentei com vocês, a pessoa muitas vezes está lá com carro zero, tá de uma mansão e come ovo frito todo dia, entre aspas, assim. Tem que se privar tanto de certos prazeres com a família para sustentar aquele luxo, né? E com o tempo, como eu falei que eu vim de uma educação muito rígida, eu fui conseguindo perceber com o tempo que para crescer eu tinha que mudar. Que mudou muito a mentalidade dos nossos avós, dos nossos pais, o que eram? Era o pai e a mãe batalhar e construir um patrimônio para os filhos, né? Era deixar herança, era deixar sítios, fazendas, casa, carro, né? Hoje não. Hoje mudou muito o modo de se viver. Os dias de hoje é muito complicado você construir um patrimônio pensando para deixar para a futura geração. A não ser que venha de uma herança já de pai e mãe. Mas hoje qual que é a nossa preocupação? É dar educação. Sim. É formar os filhos, né? É preparar para que eles consigam sair lá fora e batalhar, correr atrás na hora que a gente faltar. Né? Eu comentei com a minha filha hoje, esses dias até, eu quero estar tranquilo na hora, se Deus me livre eu ficar de cama ou ficar doente, chegar a falecer, se eu e sua mãe faltar, você se virar. Você não passa fome, não depender de vó, não depender de tio, não depender de ninguém. É com as suas próprias pernas ir construindo o seu patrimônio. E não tem como fazer isso hoje em dia se você não tiver conta. Por isso que é muito certeiro a maneira que você falou com relação do provisório, do definitivo, né? É errado usar cartão de crédito? Não. Desde que você saiba usar ele. Sim. É usado você fazer parcelas? Não é errado. Hoje ninguém, é muito raro quem tem muitas vezes é a forma de você conquistar as coisas. Exatamente. Né? Se você fazer assim, não fazer assim, você não vai conseguir sua casa, não vai conseguir o seu carro, não vai conseguir fazer uma faculdade, né, estudos, conseguir estabilidade na sua vida. Então sempre vai ter uma continha, sempre vai ter uma coisa que nem você falou, você terminou agora, mobiliou, terminou a sua casa. Já você vai dar uma olhada, nossa, já tá. Uma churrasqueira. A hora que você mexe numa coisa, você fala assim, agora, qual que é o próximo passo? Exatamente. Sim mesmo, exatamente. Eu acho interessante que a gente pense assim, que você falou na sua fala no começo, que é uma das causas de divórcio, né, a maior causa de divórcio são problemas financeiros. A avó do meu pai, ela tinha uma frase que ele passou para mim ao longo da vida, né, que quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Exatamente. Né? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa da vivência familiar que é importante também, ter um bem-estar. Pensar no seu conforto ali, que eu estou falando assim, confortos básicos, comer uma coisa que você gosta, poder assistir as coisas que você gosta, do dia a dia ali mesmo, sabe? E às vezes você fala assim, não, mas eu vou gastar com essa comida aqui, com essa coisa. Não, nunca você vai se arrepender de ter comido uma coisa. Ninguém chega depois de comer um prato de uma coisa excelente e fala assim, mas eu tô arrependido. Não, você pode até ter pagado o cara e falar assim, nossa, é uma vez na vida. Tá bom, mas vale a pena você se dar esses gostos, com certeza. Né? Sempre quando surge uma deficiência financeira, você pensa nessas coisas primeiro. Vou cancelar a Netflix, vou parar de pedir o iFood, patrocine a gente. vou fechar os aplicativos, vou cancelar o cartão de crédito. E talvez o problema seja em outras coisas, outras posturas que você tem, que às vezes, tô estressado aqui, vou entrar aqui na Shopee, vou ver o que eu vou fazer, sabe? E às vezes é uma coisa que você nem precisa, a hora que chega na tua casa, você já olha e fala assim, quando que eu comprei isso? Não lembro mais. Você já percebe o tipo de compra que é feita por impulso, né? Sim, exatamente. Outra coisa também que eu acho interessante a gente falar de economia familiar é compartilhe os projetos. Uhum. Você, vamos dizer assim, a esposa trabalha fora, o marido cuida da casa. Um exemplo fora do habitual para a gente fugir um pouco da regra. A esposa fala, não, tá precisando trocar de carro.
eu tô saindo, esse carro aqui já tá fazendo barulho, tá estranho, tá esquisito, tá perigoso. Vamos fazer esse projeto agora? Ó, a parcela ficou tanto. Por mês a gente tem que diminuir tanto na conta. O nosso cartão de crédito, ou o seu cartão de crédito e o meu cartão de crédito, tem que dar a fatura tanto. É o máximo que dá. Agora com essa conta nova. Abrir o jogo, sabe? Porque eu vejo muitos casais que chegam e falam assim, sou eu que administro, então nem fala as coisas. Sim. E fica guardando, esquentando a cabeça, ficando nervoso. E aí, o dia que a comida queimou, você vai lá brigar, mas você não tá bravo pela comida queimada. Sim. Você tá bravo porque a conta tá no vermelho. Sim. Só que você não expressa isso, não coloca pra fora. Isso faz muito mal pro casamento. Eu li uma vez um livro, que o Cris deve conhecer, que chama Gustavo Cerbasi. Ele fala de economia, entre tantas outras coisas, ele fala de economia familiar também. E tem um livro dele que ele fala assim, que a maior causa de discussão que gera aquela crise dos 7 anos que todo mundo fala, é você não se planejar para o desgaste da tua casa. Porque quando você se casou, você comprou aquela televisão, que hoje, puxa, se ela não estragou, ela já não é mais a televisão depois de 7 anos, né? Vai durar já não é aquela imagem que você olha e fala assim, caramba, não tem aquela imagem mais que eu gostava tanto. Você pintou sua casa, a pintura, com menos até de 7 anos, ela já vai precisar ser feita. São gastos que vão acontecer e que ninguém te conta. Eu saí de casa, bronca com meus pais e com minha mãe. Um falou, filho, vai estragar a pintura da casa, viu? Não, brincadeiras à parte, mas né, ninguém avisa a gente disso. Exatamente. Que essas contas, que você vai estar um dia lá mexendo no negócio e a tomada vai estragar. Do nada, né? Igual aconteceu com a gente hoje. E é incrível que parece que essas coisas acontecem quando você está apertado. Quando você está cheio de conta. É a hora que quer. Que é bem da verdade, João. Dificilmente você não está apertado, não está cheio de conta. Então, o imprevisto vem, mas é aquela história que o Marquinhos falou. Muitas vezes a gente não se prepara para imprevistos. Né? Exatamente. Então, algumas. O Cerbasi fala isso, inclusive, né? Você tem uma reserva de emergência, você tem um dinheiro que você deixa separado para alguma eventualidade que vai acontecer em algum momento inesperado? Não, né? Não. E aí, muitas vezes, a gente pode ser pego no contrapé e você criar mais problemas, né? Porque só isso já é um problema suficiente para ser resolvido, né? Mas aí você tem uma bronca, aí você tem uma esposa que não gostou de tal situação, porque você falou um pouco mais ríspido, ou o contrário, né? Ela falou mais ríspido com você, e aí você acaba criando outros problemas, né? E a base disso tudo é a falta de dinheiro. Sim, infelizmente o casal começa a se afastar. Perder, que já tinha pouca intimidade, digamos assim, né? De você, como você falou, jogar aberto um com o outro, sentar e conversar. E teve essa explosão porque é como um copo, ele vai se enchendo. Uma hora vai transbordar e vai derramar. Na hora que vai derramar, vai respingar em todo mundo que estiver perto. Isso inclui filhos, inclui pai e mãe, se estiver perto. Quem estiver perto vai pegar, né? E é a hora que o casal começa a se afastar. Por quê? Porque começa mágoa em cima de mágoa, né? E já começa um querer apontar qualquer coisinha. Ah, mas você lembra lá de trás que você gastou isso, sem falar para mim? Ah, mas você comprou aquilo também, sem me contar, sem me falar. E começa a ter muita briga e discussão. É a hora que daí, daquele caso que a gente falou, né? O marido sai, bate a porta, cata sua moto, seu carro, vai lá e vai beber cerveja em algum lugar. Encontra um amigo, começa a desabafar, enche a cara, já vê uma outra mulher que está dando bola para ele, já vem um monte de besteira na cabeça. É a hora que desanda e começa a traição, começa outras coisas. Mas começou aonde? O problema financeiro. Né? A falta de diálogo, principalmente entre o casal. A falta de amor. Por isso que é muito importante colocar sim esse assunto economia doméstica dentro da igreja. Porque Deus entrando no meio, na hora dessa discussão, vai ter mágoa, vai ter, mas o perdão vai acontecer. Porque nós somos humanos. Eu vou magoar minha esposa, ela vai me magoar. E o casamento é isso. É você amar e perdoar.
Amar e perdoar. Amar e perdoar. Até Deus permitir que você fique junto, né? Isso que é muito importante, é colocar Deus no meio para tentar amenizar esse fervo e na hora do boom ali que explodiu, acalmar os ânimos e juntos tentar buscar uma saída de alguma maneira. Né? Uma provocação importante para a gente fazer, inclusive para todo mundo que está nos assistindo, analise aí nas suas casas, né? Isso. Vão ter perfis diferentes, como o João falou, mas saiba identificar quem que eu sou. Eu sou o que gasta mais, o que não tem muito controle, ou eu sou aquele que organiza as finanças. Por que é bom identificar? Porque cada um vai ficar com uma função na casa. Sim. Vamos fazer um projeto? Vamos trocar de carro. Dá um exemplo. Quem que vai fazer o projeto? O que é o econômico. Uhum. Ele vai falar assim, não, nós vamos trocar de carro no mês tal, porque aí o final da placa fica assim, porque aí fica desse jeito, o imposto fica assim, assado. Até esse mês eu consigo juntar o dinheiro para ver como é que vai fazer. Eu preciso... precisa ter essa conversa. Só que daí, a hora de escolher o carro, de gastar, de fazer, de pensar no conforto da família, é melhor que seja outra pessoa. Porque senão vai comprar... Fala assim, nossa, mas eu juntei tanto para comprar esse carro, mas com 80% desse valor, eu compro um zero aqui, que já tá bom e tal, esse dinheiro eu posso usar para outra coisa. Daí você chega lá, você troca um carro que tinha, vou dar um exemplo aqui, vidro, ar, trava, freio hidráulico, um porta-mala legal, por um zero, mas que não tem nada disso. Canela seca, como dizem, né? Aí, cadê o conforto da família? Exatamente. Todo mundo vai falar assim, nossa, mas trocou de carro, mas trocou para pior. Ou seja, você economizou dinheiro, mas não gerou um bem-estar para a família. Então precisa saber quem vai fazer o investimento e quem vai juntar a grana, né? E muito também, isso que eu tento fazer muito na minha casa, tem que ter a visão global. Geralmente o mais econômico do casal, ele tem que ter noção de tudo. Das contas aqui, quem tem cartão, quem não tem, como é que está sendo gasto, qual que é quanto entra e quanto termina no final do mês. Agora, a pessoa que é mais descontrolada, não. Aquela pessoa talvez ela seja boa. Você fala assim, isso aqui é o que dá para gastar esse mês. Esse cartão aqui é teu com esse limite tal, você gasta da forma... Não estou falando de controlar a vida da outra pessoa, mas estipular limites, esse cartão é seu, esse limite é tanto, você consegue, acabou. Então aí dá uma coisa menor para essa pessoa administrar, aos poucos vai acertando, vai até aprendendo, educando a acertar melhor as coisas, sabe? Uma experiência aqui em casa, né? Quando a gente ainda namorava, eu e minha esposa, a gente foi acho que um ano antes da gente noivar. Aí eu falei para ela assim, vamos pensar em alguma coisa mais séria entre nós dois? Ela, vamos. O que você propõe? Eu falei para ela assim, eu proponho a gente comprar uma câmera fotográfica, que a gente queria muito uma câmera fotográfica maiorzinha, né? Na época, isso fazem próximo de vocês, né? Na mesma época, inclusive, 15, 16 anos. Então você deve estar fazendo mais ou menos esse período. A gente gostava de uma câmera que tinha uma lente um pouco maior e tal. E essa câmera, na época, devia custar algo em torno de uns R$1.200. Daí eu falei para ela assim, vamos comprar essa câmera em 12 vezes. Ela, vamos comprar. E aí, na minha cabeça, né, isso teve um objetivo prático, né, que é se a gente, né, durante esse período, né, tiver algum problema no pagamento dessa câmera, provavelmente a gente vai ter um problema lá na frente quando a gente estiver casado, né? Porque se isso causar uma discórdia entre a gente vai ter problemas financeiros lá na frente, independente de qualquer situação. Mas na minha cabeça era isso, né? Se a gente não tiver problema, provavelmente a gente também não vai ter problema lá na frente. E passaram-se os 12 meses sem problema nenhum, né? A gente comprou. Muito bom. A gente comprou a câmera. A câmera já nem existe mais, ela já estragou. Mas, assim, e é uma dica que eu posso dar, né, para quem estiver pensando em casamento, estiver, né, pensando em alguma coisa nesse sentido,
né? Que é justamente isso, porque se o dinheiro for um problema, né, minha esposa, minha namorada ganha mais do que eu. A gente não consegue dividir as coisas, né? Sim, sim. Porque é engraçado, mas assim, com o tempo você vai vendo que as coisas pioram, né? Sim. Então hoje, né, solteiro, você vai na balada, você bebe um monte, né, sai da balada, come um cachorro-quente e vai para casa. Quanto você gastou no final da noite? Quando você está casado com 2 filhos, né, que é o meu caso, tudo vezes 4. Exatamente. Né? O Então carro é já uma não fica na rua, já tem que ficar no estacionamento. Né? Você já pensa, Exatamente. putz, eu vou pra balada, mas tem que ser no camarote, porque a esposa já não quer ficar lá embaixo. Já. Solteiro eu vou de moto, casado eu preciso de quase uma van. Né? Então assim, começa a entender que as contas vão piorar, né? Aquilo que eu falei lá atrás, a renda também, né? Você se você trabalha, se a sua esposa trabalha, você vai somar, você vai ter uma renda maior, você também vai ter condições maiores, você vai poder proporcionar outras situações, ter uma casa, ter um carro, né? Que sozinho talvez você não conseguisse fazer. Então casar é prosperar, ponto. Só que com isso também vem diversas despesas, né? E aí quando a gente faz a linha do tempo, né? Entre lá no começo, né, 18, 19 anos, você está iniciando sua vida profissional, você vai, né, começar uma faculdade, você tem um gasto grande com a faculdade, de repente você está morando fora, de repente você tem possibilidade de alugar uma casa, né, de repente você né, junta a casa com alguém, né, vem o primeiro filho, né, o carro já é um pouco melhor. Quer dizer, existe uma escala de sucessão. Então, até os 40, 45 anos, né, você vai, né, aumentar o seu patrimônio por conta disso. Né? Depois você tem um declínio, porque também diminui os gastos, mas aí você tem mais gasto com saúde e assim por diante. Então, existe teoria disso. Isso que eu estou falando não é vozes da minha cabeça. Né? Mas o que eu estou falando é que, assim, existe um comportamento da maioria das pessoas, né, nessa condição. Então, se eu tomo... E aí a dica é, se eu tomo uma boa decisão quando eu tenho 18, 19 anos, eu com 45, 50 eu vou ter muito mais qualidade de vida. Sim. Né? E a gente vem de pais que não tomaram essa decisão. Né? Nossos pais não tomaram essa decisão lá atrás. Assim, vamos guardar um dinheiro, né? E esse dinheiro vai servir para faculdade do meu filho. Isso não aconteceu comigo em casa. Né? Então, assim, o que eu digo é que, assim, pense sobre dinheiro. Bom, pense sobre dinheiro. Né? Pode ser você sozinho, pode ser com uma planilha, pode ser em comunhão, pode ser juntou eu e minha esposa, agora a gente vai fazer um projeto. Pense em projetos de médio e longo prazo. Se adeque à sua realidade. Sim, né? E encaixe ela na economia familiar ali. É muito importante. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 20, 30 anos atrás, nossa, o quanto que eu ia conseguir conquistar mais coisas, né? Como você falou, a nossa mentalidade era diferente. Nós fomos educados de uma maneira diferente, né? E acordamos desse jeito e estamos tentando mostrar para os nossos filhos que não é assim, né? Que corre atrás que dá tempo de você ter uma vida melhor do que a gente teve, né? E o importante colocar é que acontecerão desvios, né? Como você falou, acontece os imprevistos e mesmo às vezes eu tendo aquela reserva, a reserva também não dá, não é? Pode ser doença, pode ser um desemprego ser mandado embora, né? Pode ser o que mais? Algum gasto que aconteceu de uma maneira que não foi suficiente. E agora? O que eu faço? Vou me desesperar? Vou me separar? Não, ela cata os filhos e se vire? Não é assim. É a hora que daí tem que sentar com calma, dar corta. É preciso manter o lazer familiar, que senão vai tudo por água abaixo. O importante é só enxergar que se naquela época que estava melhor, eu conseguia ir com a família, um restaurante melhor, com um carro melhor. Eu consigo manter um lazer hoje se eu sair com minha família comer um cachorro quente. Nem que seja com um carro mais simples, tomar um refrigerante, ou sair andar na praça,
eu vou conseguir ter um lazer com a minha família buscando uma economia, desde que seja em bom senso. Ambos pensem da mesma maneira, né? Se você não sentar ali e não conseguir esse diálogo, não vai conseguir sair do buraco de jeito nenhum. Outra dica prática, pegando o negócio que o Cris falou, né, do exemplo da saúde, você também falou da doença, e uma coisa que né, eu queria que tivessem me ensinado, graças a Deus percebi isso cedo, mas queria que tivessem me falado isso. Existem coisas que vão ser essenciais ao longo da vida e que quanto mais cedo você assumir aquelas responsabilidades, mais você vai estar acostumado com aquela conta. Um exemplo forte é o plano de saúde. Porque quando você casa, você é novo, você não fica doente, você não tem problema nenhum. Aí vai passando o tempo, daqui a pouco você já tem que fazer um tratamento ali, que já não é tão barato. Sim. Daqui a pouco você pega um remédio aqui que fala, nossa, tive que pagar a consulta e mais esse remédio que é uma pancada. E a gente não se programando para isso, né? Lógico que eu tenho ciência de que o plano de saúde em si já é um luxo para a maioria das famílias, e a maioria das famílias não tem isso mesmo. Mas se você tem condição, às vezes está deixando, ano que vem eu vejo isso, tá? As coisas vão só aumentando, os preços vão só aumentando, e essas coisas têm carência. Sim. Né? Você entra, você não está, agora eu posso ficar doente amanhã e tá tudo certo. Não, vai ter carência para gestação, vai ter carência para doenças, né? N doenças têm uma carência específica. São coisas que às vezes não avisam pra gente no começo da vida. Isso é importante que a gente perceba. Outra coisa que é interessante. Quando surge uma dificuldade na família financeira, nós temos dois caminhos. Um é você restringir suas despesas, para você conseguir pagar aquela dívida e tal. E outra, que também não pode ser deixada de fora de cogitação, principalmente para os casais mais novos, é que às vezes você tem que mudar a sua perspectiva de ganhos. Uhum. Às vezes você está ali acomodado naquele serviço, aquele serviço você gosta do pessoal, você gosta do lugar, mas te paga mal. Uhum. Né? A gente tem que olhar também, às vezes, com consciência e falar assim, caramba, eu acho que eu dou conta de assumir uma responsabilidade maior, mas que eu ganho mais. Porque às vezes tem gente que tá ali porque, aqui ninguém pega no meu pé, eu faço meu horário, tá tudo certo. E aproveitar no começo, né, Marquinhos? Sim, exatamente. Ou quando você é solteiro, ou quando é só você e a esposa. Porque depois vem filho, vem um monte de coisa que vai tornar mais difícil. Exatamente, que é muito fácil, muito mais fácil você, homem, precisar se mudar para fora, ou a mulher, arrumar um emprego numa cidade longe, sem ter os filhos ainda. Uhum. Que daí vai se adequar num apartamento pequeno, alugar alguma coisa assim, até conseguir se reestruturar de novo. Mas aquele ganho seu aumentou, como você falou. Então você vai conseguir de novo reestruturar a sua vida ali. Agora você já pega lá com 40 anos, com algum problema de saúde, mais os filhos, às vezes filhas já indo para a faculdade já. Como que você vai largar uma coisa que é certeira ali, que é uma renda garantida por mês para arriscar alguma coisa, né? Não que você não deva tentar fazer isso, mas é bem mais difícil do que no começo de um casamento. Sim, com certeza. Muitas vezes a gente olha para a realidade que a gente tá vivendo e fala assim, caramba, eu não sair daqui, pedir a conta e tal. Se tá tudo bem no seu serviço, você não precisa disso. Faz as coisas controlado. Hoje você tá vendo que você não recebe o quanto você, né, poderia merecer num emprego melhor e tal, começa a procurar, mandar currículo, fazer as coisas. Você não precisa sair, largar tudo para daí ficar desempregado e achar um novo emprego. Aproveita enquanto as coisas ainda estão controláveis, né? E se você vive num serviço que você não gosta, mais ainda que você tem que pensar nisso, porque se o serviço já tem coisas que você abuso emocional, coisas que você vê que não vão ser consertadas com o tempo, quanto mais tempo você ficar ali, pior vai ser para sua saúde mental. E isso também reflete. Às vezes você até ganha bem e permanece porque o salário é bom num emprego ruim, um emprego que está te fazendo mal. Só que a conta vai chegar. Vai ser hipertensão, vai ser depressão, vai ser estresse, vai ser ansiedade, né? Se algum de vocês aí tá chegando no domingo e tá com dificuldade para dormir no domingo,
tá... Aquela musiquinha do Fantástico lá já te dá uma batedeira no coração. Só amanhã no Magazine Luiza, lojas eletrônicas Luiza. Quando você ouve isso, você já está se sentindo mal, comece a rever. Exatamente. Comece a pensar porque talvez o seu serviço não esteja sendo saudável para você. Eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas poder escolher e mudar, mas aos poucos. Fala assim, caramba, será que não tem outro setor? Será que não tem outra coisa? Não ter medo de mudança, né? E tudo tem que ser fruto de um planejamento, né? Desde tomar a decisão de trocar de emprego, por exemplo, como também qualquer outra coisa. Eu quero comprar uma televisão nova, né? Tudo tem que ser fruto de um planejamento, Sim. né? Ou então eu vou lá na loja e compro e o cartão que depois eu me viro para pagar, ou então eu faço um planejamento mesmo, né? Minha televisão eu preciso, é urgente, é necessário, é imprescindível, né? Então assim, e aí quando você está casado você tem a outra pessoa para conversar. Sim. Então dizer que assim que você está sozinho, que você não consegue, que eu compro por compulsão. Cara, isso pode ser uma doença, isso pode ser um problema, né? Tem que buscar tratamento. Exatamente. Então, assim, é a gente começar a parar de olhar um pouquinho para o umbigo nosso. Exatamente. E começar a entender que você tem uma família, você tem que partilhar aquilo que você tem, né? Dividir aquilo que você tem, e entender, e aí eu chamo um pouquinho de novo Economia de Francisco e Claro. Entender que você não está sozinho no mundo e que tem gente passando muita dificuldade, muito maior que você, né? E aí o que você vai fazer em relação a isso também, né? Porque é importante da gente ter uma boa qualidade de vida, da gente ter bens, né? Isso não é errado de forma alguma, né? Se eu tenho é porque Deus está me proporcionando, né? Mas eu tenho que entender também que existem pessoas que não provêm da mesma qualidade de vida que eu tenho e talvez não tenham nenhuma qualidade de vida, né? E aí é uma provocação do Papa Francisco, né? E se pudéssemos imaginar um mundo onde não houvesse desemprego, fome ou miséria, um mundo onde todos tivessem alimento saudável, onde terra fosse daqueles que a amam, cuidam dela e nela o produzem, e onde não faltasse moradia. Papa Francisco tem insistentemente nos inspirado a sonhar e construir juntos este mundo. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem dignidade que provém do trabalho. Hoje é mais fácil imaginar o fim do mundo ou o fim do capitalismo. Né? Esse final ainda assim, você consegue imaginar o fim do mundo, né? Vem um meteoro, vem não sei o quê, né? Você consegue imaginar. Mas você consegue imaginar um mundo sem um capitalismo? Não. Não que o capitalismo seja de forma uma coisa ruim, mas o capitalismo que existe hoje, né? Que é essa necessidade, essa urgência a qualquer custo de lucro, né? A margem de pessoas que... E aí, semana passada, você teve já gente lá do Rio Grande do Sul, um trabalho escravo, né? Exatamente. Aí você começa a pensar assim, não, mas isso não existe, né? Como não existe, né? E aí a gente pega 2, 3 anos atrás, as pessoas indo lá no açougue e pegando osso do lixo. Quantos anos? Alguma informação de gente pegando comida no lixo. Isso aconteceu faz pouco tempo. Então, quer dizer, isso está à nossa frente. Né? Então, quando eu me preocupo com a economia da minha casa, para que eu possa, de alguma forma, arrumar condições para que eu pare de me preocupar só com a minha casa e comece a me preocupar com a casa do outro também. Por quê? Porque mas o outro é a responsabilidade do outro. Pô, meu amigo, o outro pode ser o seu vizinho, o outro pode ser um parente, pode ser um amigo. E o outro pode ser você amanhã, né? Também, porque hoje você está bem, amanhã, né, quem você ajudou e quem, né, lógico que a gente não faz as coisas pensando nisso, mas se a sociedade for inteira caridosa, você tem um respaldo de um dia, se você precisar, você sabe que você pode contar. Só que hoje alguém tem essa confiança? Ninguém tem, né? A gente vai na onde? Na família,
um amigo mais próximo, e olha lá ainda, né? Muito difícil você pedir dinheiro emprestado, é um negócio né, constrangedor, assim, né? E aí como é que faz? Deveria ter um amparo para todo mundo, né? Você vê que empresas mais antigas, o Cris daí já deve ter estudado a respeito disso, eles tinham bancos da empresa, né? A gente vê muito, caixa beneficente do fulano de tal. Então, assim, os funcionários davam um valor por mês ali, a hora que alguém tinha um imprevisto, ia lá, pegava, acertava lá entre eles, você viver bem em comunidade, né? Hoje é raríssimo uma empresa que eu acho que tem um negócio nesse sentido, né? É muito difícil você ver a gente pensando no coletivo, Com né? certeza. E se ajudar também. E até aproveitando essa sua deixa do Papa Francisco, né, que era um tema que surgia na nossa palestra, que causava um alvoroço, né? Você imagina o casal, a família, hoje em dia, né? Onde está esse perrengue de conta, sobe luz, sobe água, sobe gás, sobe combustível, e gasto aqui, e gasto ali. E nós temos uma consciência cristã dessa ajuda ao próximo, a consciência do dízimo, né? Vem batendo o assunto do dízimo, e daí? O dízimo, eu estava ajudando, mas eu não estou conseguindo pagar, e aquele que tem a consciência cristã já começa a dar aquele mal-estar de não conseguir. Nossa, eu ajudava com R$100 lá mensalmente no dízimo da igreja, e agora eu não estou conseguindo. É importante você ter essa consciência. O dízimo não tem valor fixo. O dízimo que você dá na igreja não é uma prestação que você está comprando alguma salvação. Coisa. O dízimo não é um financiamento que você foi lá junto de Deus lá e falou, viu? Eu não tenho condição de pagar minha salvação de uma vez só. Do céu, eu vou comprar um pouquinho ao meu lote. Então, vamos repartir nesses 70, 80 anos que eu vou sobreviver aí. Mensalmente eu pago um valorzinho para mim ser salvo. Isso não existe. A partir do momento que a pessoa começa a entender isso, Deus não quer que você passe fome, passe necessidade para pagar o dízimo. Não, então se aquele mês você ajudava 100 e naquele mês ali você só pode dar R$10, é o que você vai fazer. É isso que tem que calar no coração do cristão, para que ele não se martirize, não faça mal para ele, porque já está difícil a situação ali dentro da família, né? De econômica. Ainda vem mais a consciência. Muitas vezes daí você vai nervoso para a igreja, escuta uma pregação, escuta alguma coisa voltado para esse lado, você já vai querer levar para o lado negativo, que é, eu não estou pagando aquele valor que eu deveria pagar. E não é, você dá o que você pode, né? Deus não quer que você passe fome ou deixe de comprar alguma coisa para os seus filhos ou para a esposa para pagar o dízimo. Ele quer que seja de coração, é uma coisa espiritual, digamos assim, não uma prestação que você tem que pagar mensalmente, né? E muitas vezes essa parte financeira pode até ser substituída num mês ou outro por uma ação de servir dentro da própria igreja, dentro de servir ao próximo, desde que você faça de coração, não perca aquele ritmo de se doar, né? E aí uma provocação pra gente. E quando a gente tentou tudo isso aí, não deu certo. A vaca foi pro brejo. A conta estourou. Né? Chegou, olhou lá no final do mês e falou, caramba, nem sabia que dava pra ficar tão vermelho assim, esse negócio aqui. O que a gente deve fazer? Né? Eu vou dar uma dica de uma coisa que eu sempre compartilho com os meus amigos, é uma coisa que eu vejo que tem funcionado. Aí abro para vocês também contarem o que aconteceu com vocês aí, já da coisa ficar feia, o que vocês fizeram, como é que foi a conversa. Primeiro é não se desesperar e não atribuir o outro insucesso da finanças do casal. Né? Colocar a culpa só no outro, né? Isso é muito importante, porque às vezes o culpado pode ser você, inclusive. Né? Outra coisa, olhar suas contas como um todo. Percebeu ali, olha, tá assim, a dívida é tanto, o que eu vou fazer? Você vai deixar estourar em crédito do cartão, renegociar cartão, renegociar
Loja. Limite e tal. Não, junta tudo num negócio só. É 3 mil que eu tô negativo. O que eu vou fazer? Pega, né? Se você... Às vezes a gente não tem, eu sempre falo isso com um amigo meu, a gente não valoriza uma coisa que o banco nos fornece, que é o crédito. Às vezes a gente não entende que o crédito pode salvar a nossa vida. E aí você fala assim, nossa, mas eu vou fazer mais uma conta? Não, você vai resolver suas contas. Somei lá, deu 3 mil minha conta. Você vai lá, senta lá com o Cris e fala, Cris, preciso de 3 mil, só que eu preciso encaixar numa parcela que dê certo para aguentar para os meses seguintes. Não adianta você pegar o 3 mil e pagar sua conta hoje e o mês que vem arrebentar de novo. Não adianta. Não, tem que se propor, eu tenho condição de pagar tanto. Então eu vou parcelar esses 3 mil para pagar parcelas de tanto. Fez? Beleza. Aquele tempo é o tempo de se fechar. Enquanto eu não pagar isso aqui, eu não faço contas novas. Enquanto eu não pagar isso aqui, eu não faço investimentos, eu não faço viagens, eu dou uma segurada para as coisas voltarem a ficar em ordem. Aí você resolveu a sua vida, mas tem gente que fica, nossa, tira daqui para pôr para lá, parece que tá jogando Tetris. Agora eu vou tirar, não vou pagar essa conta, eu vou pagar essa. Daí eu tiro da outra e pago a outra. Só que isso vai... É assim que a gente falou do capitalismo, né? O capitalismo se beneficia muitas vezes de quem é descontrolado financeiramente, né? E isso é comum. Se você for olhar para os juros que você paga no banco, você olha e fala assim, caramba, mas esses juros não é justo e tal. Ele não é justo exatamente porque tem muitas pessoas que não pagam as suas dívidas. Se o calote, se o rombo fosse menor, o juros seria menor. Isso é óbvio, né? Nos países em que a dívida é menor, o juros é menor. Então, cabe a nós também, a gente acertando as nossas contas, todos nós, melhora a economia do país. Que a gente tanto reclama, às vezes, e atribui a governantes, a um monte de coisa, né? Então, agora eu abro para vocês aí. A hora que o negócio não dá certo, o que vocês fazem ou fizeram? Olha, eu vou ser sincero que eu sou um cara da planilha, viu? Eu gosto da planilha. Meu pai faleceu em 99, e aí de lá para cá eu administro as contas da minha mãe, né? Agora nem tanto, mas na época em que eu era solteiro, as contas da casa da minha mãe, e depois agora, né, casado, as contas da minha casa. A Pri odeia planilha. Odeia planilha. Eu falo para ela assim, já deu uma olhadinha lá? Né? Ela pergunta, queria tal coisa, né? Ela sempre pergunta para mim o que ela gostaria de comprar, né? Principalmente quando é um valor um pouco mais caro, ela pergunta, eu também faço isso, né? Pergunto se seria bom a gente comprar tal coisa. E aí eu falo para ela assim, já olhou a planilha? Ela fica brava comigo, mas eu faço isso de propósito, para ela saber que existe uma planilha. Ou seja, né, de 99 para cá, a gente está falando de 24 anos, né? Sim. Eu tenho 24 anos planilhados, né? E eu gosto muito de olhar isso porque isso para mim mostra um pouco da minha evolução também, né? Então, uma coisa que eu falo, foi muito difícil de fazer, mas deu certo, demorou alguns anos para fazer, assim, ao invés de parcelar, né, uma dívida, né? Então, por exemplo, IPTU da casa, ao invés de eu pagar parcelado o IPTU, eu junto o dinheiro parcelado, então todo mês eu separo um pouquinho do IPTU para no dia, lá em março, que eu venço o IPTU, eu ter esse dinheiro. E eu pago tudo de uma vez com desconto à vista. Quer dizer, demorou para fazer isso, demorou, mas é fruto desse trabalho, desse planejamento, né? Então, aos poucos a gente vai conquistando algumas coisas por conta dessa rotina, né? Então, a minha dica é planilha. Né? E a planilha vai te ajudar pelo fato de você poder identificar aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo. Então, eu perdi o meu emprego. Eu não vou abrir mão da comida, né? Eu não vou abrir mão da água, da luz, mas talvez eu possa abrir mão da televisão, possa abrir mão da internet. Então, é porque eu tenho uma planilha que eu consigo identificar aquilo que é essencial, que eu não vou abrir mão, e aquilo que não é essencial, que eu posso abrir mão. Então eu acho que é isso, assim, planejamento, né? Orçamento. Então você entendeu isso, né? Começou eu não gosto de planilha, não tenho computador. Cara, é um caderno, Sim. né? É uma folha que você anota tudo que você tem de receita, tudo que você tem de despesa, né? E situações, problemas vão acontecer, talvez,
né? E aí, se você tiver, né, isso na sua frente, você vai começar, não, peraí, eu consigo sair dessa situação, né, por conta disso, disso, disso. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Assim. Sim. E esse exemplo é muito bom. Como que você faz essa estratégia virar um investimento? Você juntou lá para a conta X. Você deu o exemplo do IPTU, que é uma conta que a gente sabe que tem desconto. Mas às vezes acontece, você olha lá, e a hora que você chega para pagar, o desconto não é legal. O desconto não vai te compensar. Minha mãe sempre me ensinou isso. Junta o dinheiro. Beleza, você está com o dinheiro para pagar à vista. Chegou lá, o desconto não é legal, parcela. Ah, tá, então esse preço não diminui à vista? Parcela. Você deixa o dinheiro guardado lá. Se vamos dizer que você tem um imprevisto, já é uma reservinha que você fez. Outra coisa, o dinheiro ficando guardado, você pode hoje, né, o Cris sabe dizer muito melhor a respeito disso, mas tem investimentos que você pode tirar a qualquer momento e que eles compensam, às vezes, muito mais do que a poupança. Então, deixa esse dinheiro guardado ali, não é aquela sua grande reserva que você possa fazer investimentos que você não consiga sacar ele, mas é um dinheiro que vai dando uma coisa que eu acho muito legal de ver, por exemplo, é o CDI. Né, ali, que é aqueles investimentos que dá 100% do CDI, por exemplo. Você acha investimentos assim e por dia você vê ali o valorzinho aumentando um pouquinho. Não é que nem a poupança que você tem que esperar virar um mês, fazer aniversário, né? Às vezes compensa. Outra coisa também, você tem as suas contas ali do mês. Se você agenda as contas, paga por aplicativo, deixa as contas agendadas, não pagar a conta no começo do mês. Mas eu recebo o quinto dia útil, daí eu já pago minhas contas. Não, você está perdendo dinheiro. Como que você está perdendo dinheiro? Mas você tem aquela conta da casa que só vai vencer no dia 23. E todo esse tempo que o dinheiro vai ficar... Você deu para eles? Eles vão poder fazer o que quiserem com o seu dinheiro todos esses dias? Não, fica com esse dinheiro para você. Agenda ali, coloca para pagar só no dia do vencimento exato daquela conta. Outra coisa também... vamos dizer que aquele mês teu não ia fechar. Você não percebeu, mas aquele mês ia ficar no vermelho. O vermelho ele só surgiria a partir do dia 23. Só que como você pagou tudo de uma vez só, e daí você percebeu, fiquei no vermelho. Fiquei desde o quinto dia útil. Você vai pagar o limite da conta desde o quinto dia útil até o outro pagamento teu. O limite vai ser muito maior. Então são coisinhas práticasinhas do dia a dia que às vezes a gente não presta atenção e fala assim, caramba, na verdade, talvez eu esteja usando mal o dinheiro que eu já tenho. Eu não preciso nem ganhar mais, nem nada. É só organizar melhor as contas, né? Isso vale para aquele cara que tem de fato um controle, né? Que tem um controle lá, uma planilha, um caderno, alguma coisa assim. Porque o que acontece é que a maioria das pessoas não tem esse tipo de controle e eles têm que fazer o pagamento imediatamente, porque senão acabou o dinheiro. Vai amontando conta em cima da conta. Exatamente. Então, assim, acho que o mínimo é você, assim, faça um controle. Nem que seja simples, básico, com a caderneta, alguma coisa nesse sentido, para que você possa ter esse discernimento. Não, agora eu posso esperar, não, eu vou entrar no especial, mas se eu ficar lá, eu vou ficar 5 dias no especial, e não 30 dias. Não, 30, exatamente. E sentar, né? Que nem você falou, dar um exemplo também da nossa mudança de casa, que a gente era vizinho aqui, né? E tinha um carro muito bom. E apareceu um negócio de uma casa melhor, mais retirada, que só fizemos uma troca de casas. Não teve gasto financeiro no negócio, né? Só que tinha a porcentagem do corretor, que eu precisava vender o carro. Foi na hora que chegamos, a esposa e eu conversamos, né? A Patrícia, viu? Era um sonho nosso ter uma piscina em casa, né? Agora tem espaço para ter uma. Já que estamos precisando vender o carro, por que não comprar um carro bem mais simples e a gente faz uma piscina? Os dois concordaram, fechou. Nós estamos com um carro mais simples, nos planejamos de mais para frente, que agora não tem como trocar ele, mas para nós, desde o ano passado, já estamos quase 2 anos já morando lá, o quanto que já não curtiu essa piscina, já não aproveitamos. Eu que eu digo. Né? E viajamos da mesma maneira. Né? A enteada mora lá, a filha mora em Curitiba, a gente vai com o carrinho simples, com o carrinho velho, nossa.
né? É questão de conversar, né? Fomos no final de ano para lá agora, sabíamos da formatura dela, coração de grau, e eu saí de férias. Foi a hora que sentamos e falamos, o que a gente acha agora de pintar a casa por fora, formadinho, daí a gente não viaja. O dinheiro das férias fica para essa reforma, comprar material, pagar um pintor, né? E se a gente não fizer, a gente não conquista. É preciso, como nem você falou, ter esse controle, ter essa conversa, que senão vai ficar os dois sentados lá no barquinho, lá cada um remando para um lado, e fica dando volta ali, dando volta, e não sai do lugar. Também comemorar as contas quitadas, né? Às vezes você faz um negócio, caramba, entrei numa conta alta, R$500 por mês até daqui 2 anos. Tá fazendo ali, terminou, no mês que vem você já não vai surgir uma conta do nada para ocupar aquele quinhentão. Sai jantar, faz um jantar legal, né? Não precisa gastar os quinhentão, mas vai no fogo no chão agora pra ficar expresso. Mas sabe, comemore essas vitórias. Fala, quitamos, agora podemos fazer outro projeto, outro plano, mas hoje nós vamos comemorar isso. Vamos pedir aquela comida que a gente gosta. Precisa ter isso, precisa ter esse celebrar, sim, né? sim. Dentro do casamento, pra gente entender, não, estamos evoluindo, estamos crescendo e isso é importante. Eu sinto muitas vezes na minha casa assim que eu preciso estar fazendo alguma coisa, sabe, pela casa, para melhorar as coisas, porque às vezes, senão você também entra num ciclo de neutralidade que é assim, não tô ficando no vermelho, mas também não tô gastando dinheiro, e vai levando a vida, e a hora que você vê, sim, sua vida também não evoluiu. E os problemas vão começar a chegar, e você não fez reserva, você não se preparou, então isso é importante e também. Muitas vezes deixou de viver. Sim, sim. Eu sempre penso assim, se vai ficar a mesma coisa, fazer agora e pagar depois, ou juntar agora e pagar mais pra frente, mas também fazer mais pra frente, então vamos agora. Sim. Se vai dar na mesma, viva agora, né? Porque a vida também é curta, né? Sem ser irresponsável, né? Mas a vida é curta. Com certeza. Mais alguma coisa, Joãozinho? Tem mais alguma coisa que queria falar? Eu acho que é isso, né? O principal que eu acho que a gente tem que frisar, além do controle, como você falou, é a conversa entre os dois. É essa cumplicidade que é preciso ter. E a gente alcança isso só através da espiritualidade. É trazer Deus para a sua vida econômica. É trazer Deus para as suas finanças. Né? Por isso que lá no começo a gente falou, misturar Deus com dinheiro é meio esquisito. E não é. A gente precisa de dinheiro para seguir adiante. Só que só o dinheiro a gente se perde. Né? Então é preciso trazer Deus para a sua vida financeira. Para que tudo vá correndo bem. Bom, muito Marquinhos. O último recado que eu quero deixar é, viva o sonho do outro. Talvez fazer o sonho do outro primeiro seja o melhor caminho para você alcançar os seus sonhos. Estou dizendo financeiro mesmo, dentro da economia do casal. Porque a hora que você se propõe e fala assim, não, então você quer fazer tal coisa, então vamos. Igual o Cris falou, compra a câmera, vai lá, vamos fazer junto. É essa câmera que você está querendo? Então vamos lá. A hora que tiver ali, com a câmera na mão, certinho, tudo quitado, a pessoa vê, opa, quando é o meu projeto, ele topa abraçar. Aí você põe os seus projetos. Você fala assim, não, agora vamos fazer tal coisa que agora é meu projeto. Cara, isso funcionou muito no meu casamento. Eu sou testemunha disso. A gente vai intercalando. Uma hora são os meus sonhos, outra hora os sonhos da Jaque. E isso dá muito certo, porque a hora que você consegue realizar o sonho do outro também é gratificante. Porque às vezes a gente fica fechado na nossa cabeça, né, falando assim, mas vai gastar, vai não sei o quê. Ixi, se não fosse minha esposa, eu não tinha viajado, não tinha feito um monte de coisa que eu vivi. Hoje eu falo assim, caramba, dá pra fazer isso. Amar é se realizar na pessoa que está junto com você, né? Com certeza. Maravilha. Pessoal, e vocês aí, né? Fala pra gente, manda no comentário aí como é que tá a vida de vocês, vocês têm dificuldade com isso, né? Se conhece alguém que está passando por um problema financeiro, né? Talvez escutar o que a gente falou possa abrir um caminho diferente e mudar. Então a gente precisar de um Pix, o Joãozinho vai fazer. Isso. Eu espero que você... Não sou eu que trabalho no banco, não, hein?
Também não vou mandar pix, não. Mas talvez escutar o que a gente esteja falando possa, né, abrir aí uma possibilidade. Tá bom? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Né? Compartilhe, leve esse vídeo para mais pessoas. Né? Esse é o nosso objetivo, levar um pouquinho de Jesus de forma aí agradável, saudável, descontraída. Né? Espero que a gente possa estar, né, com o objetivo, entregando esse objetivo de evangelizar Jesus aí nas redes sociais. Então nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter, no TikTok, no Instagram e um monte de lugar. Procure Vale de Deus. Muito obrigado. Joãozinho. Fê, eu que agradeço muito, viu? Valeu. Muito obrigado pelo convite. Nossa. Gente, fiquem com Deus. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.